Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Afro Capixaba, um podcast pensado para a gente poder divulgar, conversar, se encantar, na verdade, afro-encantar com a cultura negra capixaba no nosso maravilhoso estado do Espírito Santo. Eu sou Rafaela Camargo e estou aqui com a minha amiga Geisa Lacerda e hoje nós temos uma convidada porreta, muito boa. Estou muito animada com ela aqui, que é a Zimar. Seja bem-vinda, Zimar. Estamos muito felizes em te receber. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as vivências dela. Não vou dar spoiler, que eu vou deixar a Zimar falar um pouquinho. Zimar, conta pra gente um pouco quem é você, de onde você veio, qual canto do nosso maravilhoso estado você vem. Pode ficar à vontade. E, gente, primeiramente eu tenho que agradecer o convite. Fiquei muito feliz em ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a nossa região. Sou Zimar Domingos, caxambuzeira. Estou representando aqui a minha família. Sou da região do Caparaó, né, Alegre, Cidade Jardim. E é isso. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa região e as culturas de matriz africana, de tambor, que muitas das vezes não tem oportunidade ou os grandes centros não conhecem, que Sim. tem no interior. Né? Sim. É isso. Geisa? Então, Zimar, conta pra gente o que é o caxambu, porque aqui, quase ninguém conhece, em Vitória, a gente conhece muito o Congo. Mas a gente não conhece muito a roda de caxambu, né? Essa cultura de resistência que é o caxambu. E depois você fala também pra gente como que você mergulha nessa cultura do caxambu, né? Como legado, porque a gente não tem como desassociar o caxambu de Zimar. Sim. Né? Da Zimar. Então conta pra gente, né? O que é o caxambu, né? O que é? Então, o caxambu, quando a gente fala de caxambu, é caxambu jongo, né? É cultura afro-brasileira. E aqui, talvez, para a região de vocês, o grande centro não conhece, mas um pouco mais para nossa, o pessoal já usa o jongo. Sim. E lá para nossa região é o caxambu. Eu entendo e vivo, é um pouquinho diferente, talvez, na hora da batida, né? O caxambu. O nosso. A batida é um pouquinho mais lenta, mas são culturas que envolvem tambor, reverência, né? Grupo de pessoas, tem ritos, né? E forma de acontecer, de iniciar, fazer e terminar. O caxambu, para mim, família Caxambu do Horizonte, a gente leva aí o legado do nosso mestre Pai Antônio, que foi a pessoa que fez o Caxambu do Horizonte ganhar. Hoje o nome que as pessoas conhecem, porque a gente nasceu numa fazenda do Horizonte, a gente nasceu numa propriedade. A família dele veio de outra região, de Porciúncula. E aí o fazendeiro trouxe a Bisa, Maria Paula, para morar nessa fazenda. E aí ali se criou a família. Ali criou os filhos, os netos. Eu nasci nessa terra, nesse espaço. E por consequência do destino aí, ela não nos pertence mais, porque teve um problema de venda de terras. E aí, como a gente não era os donos, mesmo eles nascendo e se crescendo, fazendo seu legado ali, eles tiveram que sair. E aí a gente se espalhou em volta da região, né? Em volta ali da região, mas a gente sempre se manteve unido por conta que é um grupo familiar e por conta também do caxambu. A gente tinha Sim. momentos que a gente se encontrava. Eu lembro uma vez que a festa do Pai Antônio, que também envolve o que a gente faz hoje, o legado dele, está muito linkado ao caxambu, a essa data que lá na nossa região, ela está até na lei do município, das festejos, que é a festa de Santo Antônio, que é em comemoração à vida do Antônio, né, nosso mestre Antônio, por conta de uma promessa da Bisa. Ele tinha uma enfermidade, ele foi curado, ele nasceu no dia 12. E aí a festa não passou a ser só do Antônio, a festa passou a ser da família, ser da região. E hoje ela está aí só cada vez mais crescendo e a gente fazendo mais ainda o legado de Antônio crescer. E é isso, falar um pouco mais sobre Zimar, que aí eu vou lá e volto, tá, gente? À vontade. Eu vivi, cresci, conheço Caxambu e
Quando eu era criança, eu não participava em roda de cachambu, só via, né? Tinha muito essa de não permitir as crianças em participar de roda de cachambu. Né? E eu até entendo, né, que naquela época era uma maior proteção também, né, para as crianças que tá envolvendo. Mas também entendo que o meu mestre, quando ele permitiu, que o nosso grupo hoje, a gente é muito grato a isso. Ele já estava com uma idade avançada e ele permitiu um grupo que tem o mesmo amor e a paixão pelo legado dele. Então, eu acho que meio que ele sentiu que na mão dessas pessoas, o que ele construiu de vida, de dor também, né? Porque a gente sabe quando você tem uma história, tem uma cultura, isso traz problema tanto para sua família, no que você vive, e para a sociedade. E ele fez isso muito bem. Então, eu acho que o medo dele disso se perder, ele falou, eu tenho que talvez deixar isso para as pessoas que têm mesma paixão que eu. Então, ele foi permitindo que meus tios, que são os mestres, né? Tio Rubi, e minha tia Penha, meus irmãos, a gente foi se envolvendo em algumas coisas que a gente não tinha nem noção como acontecia. Sim. Foi deixando a gente participar com ele, deixando a gente representar ele em alguns momentos, e aí a gente foi pegando uma responsabilidade, né? Com um compromisso de ir e depois dar essa devolutiva para ele de como que aconteceu, onde a gente foi, quem a gente encontrou. E foi acontecendo de uma forma muito natural. E eu vejo que em outros grupos, muitas das vezes, só é feita essa troca quando o mestre está muito idoso ou quando ele faz a passagem, né? Que aí tem que colocar uma outra pessoa, ter outra pessoa. E a gente não foi muito natural, a gente foi indo com ele. Aí ele foi deixando de ir, falou, hoje vocês vão me representar. Acho que ele foi colocando ali o caminho para vocês irem seguindo, né? E com isso vai, né, preservando muitos saberes, né, Zimar? Porque às vezes a gente vai em determinados encontros, aí a gente vê quem assume na atualidade, fala o seguinte, olha, muito do saber que tinha com o mestre tal é uma pena que foi com ele. Eu peguei algumas coisas, outras se perderam. E eu acho que quando tem esse movimento de passagem, é um movimento de muita sabedoria, né? De uma pessoa que teve muita sabedoria enquanto estava aqui, né, terrena, para passar esse legado para vocês e vocês terem a responsabilidade e amor, né, de continuar com muita responsabilidade, afeto, carinho, todo esse legado do cachambu, né? Porque quando eu te conheci, que foi na UFES, e tocou o tambor do cachambu, e olha que a roda estava muito reduzida porque do espaço, não teve uma pessoa que não quis entrar na roda, né? Assim, e não tem como não arrepiar, né? Porque toca a emoção, toca o ritmo, toca o corpo como um todo, né? O corpo fica dançante em celebração, né? Então, assim, é muito bonito ver isso, né? Quando um idoso tem esse compromisso, e é importante a gente falar que as pessoas idosas não são descartáveis, né? Porque quando você fala dele, o olho brilha assim, então você vê que teve um legado muito bonito, né? Que ele passou e vocês continuam mantendo ele vivo através desse legado, né? Porque ele não está aqui fisicamente, mas só que todo esse conhecimento, todo esse amor e afeto pelo cachambu, quando se mantém vivo, ele está entre, né? E foi isso que ele fez, porque ele foi dando essas permissões, né? E muitas das vezes a gente tinha um pouco de insegurança, eu falo por mim, porque ele foi deixando a gente... estou aqui representando o meu mestre, Pai Antônio. Então isso foi dando um pouco de responsabilidade pra gente. E um tempo ele falou, eu não vou, que hoje eu tô passando mal, tá? E a gente foi indo. E continuando, então... Foi muito tranquilo pra gente, assim, de não ter a partida imediata, né? Foi fazendo uma construção. Né, dele deixar o legado dele em mãos, que com certeza, isso daí, sem sombra de dúvidas, ele escolheu a dedo, porque essas pessoas que hoje levam o legado do Cachambu do Horizonte, a gente conta a história da nossa família, a gente conta a história da onde a gente está, porque nós saímos de uma região e foi morar em outra, para fazer a construção daquela de Alegre, né?
Então a gente também faz parte da história ali. Se o pai Antônio hoje estivesse vivo, ano que vem ele ia fazer 100 anos, né? 100 anos, então aí conta muita história. E com isso, cada um... E aí eu acho que o mágico que foi, que ele fazia tudo sozinho. Quando ele foi permitir no grupo, cada um foi no automático pro seu lado. Cada um foi meio que se encaixando, né? Sim. Eu não precisei... Tipo assim, eu quero ser isso. Eu vou fazer isso. Nunca falei nada disso. E nem falo, porque as coisas vão acontecendo naturalmente. As responsabilidades vão chegando de uma tal forma que você não tem como falar não. E aí a gente segue falando sobre o Caxambu, sobre a nossa região, sobre a espiritualidade, como ela acontece. E hoje eu entendo que esse molde que ele fez com a gente, muito tranquilo, fez ele ficar vivo entre a gente. A gente mantém a festa de Santo Antônio, que é onde a gente encontra os nossos familiares. Hoje, eu falei até para uma amiga, o nosso ano começa dia 14 de junho, porque ele é a festa, aí a gente passa a festa, descansa, começa a prestar a festa do ano que vem. Sim. Então, o nosso ano começa na festa de Santo Antônio. Isso aí. Que delícia. E eu sei, Zima, que acontece? Quando a gente pensa na forma como a sociedade foi se estruturando, né? Muito da nossa cultura negra, eles foram invisibilizando. E eu sei que você faz um trabalho aí para poder manter esse movimento vivo. E como que é esse trabalho que você faz com as outras comunidades ali? Então, a Zima Domingos representa um grupo, tá, gente? E muitas das vezes, quando eu estou falando, eu estou transmitindo já uma decisão ou uma ideia ou um projeto de um grupo, Sim. que é o nosso. Sim. Quando o pai Antônio deu essa permissão pra gente, dentro da nossa família se tinha muito uma dor, porque ele realizava uma festa, que na região é uma festa bem conceituada, isso trazia dívida para a família. O primeiro ponto que a gente quis tentar mudar é não ter esse problema entre a gente. Difícil, que ainda se tem, mas de uma outra forma. Vieram outras questões, mas a gente tentou se organizar. Então, o primeiro passo que a gente fez foi procurar pessoas que, na época, foi a Lisiete, uma amiga da gente que está até hoje, que apresentou pra gente o formato da associação. Então, ninguém sabia nada sobre a associação, nem eu sabia. E o que a gente fez? Nós começamos a ler, tentar fazer uma leitura que hoje o pessoal fala simples, né? A gente nem falava de linguagem simples para acessibilidade, mas a gente tinha que fazer interpretação para conseguir passar para o grupo, de uma forma que eles entendessem qual era o processo que a gente precisava passar para fazer essa associação. Ela demorou um tempo para sair do papel, ela demorou um tempo para ela ser utilizada, porque a gente não sabia usar, mas a gente queria ter ela já instituída para algum momento, né, começar a usar. Então, começamos a fazer essa associação, começamos a fazer os nossos movimentos, fazer as nossas participações, porque a gente também sabe que o encontrar, o ir na casa do outro, o convite que o terreiro do outro faz pra gente, isso é importante pra gente. Quer caxambuzeiro, como você falou mesmo, de resistência, de cultura de matriz africana, é uma forma de celebração, de encontro. Então, talvez numa roda, numa conversa, no aniversário, alguma ação que envolva grupos, isso pra gente é conectividade. Sim. E a gente se fortalece. Então, eu chego lá, eu encontro um grupo de pessoas, na outra, eu encontro mais um, eu encontrei fulano aqui. Então, a gente vai se fortalecendo cada vez mais, que as lutas são as mesmas, a gente não tá diferente. Eu acho que talvez no interior é pior, um pouquinho, porque a gente também não pode, talvez, fazer sozinho, senão a gente pode ser um pouco prejudicado. Então, a gente tem que se fortalecer nas bases. E aí, eu faço a leitura, como é um grupo jovem que entrou, então entrou um grupo com um pouco mais de gás, querendo assim, o que dá para adaptar aqui com o legado, sem ele perder o que a gente quer. Eu sou, de vez em quando, eu arrumo uns cri-cri nas rodas, porque as pessoas hoje, que aí eu faço até uma crítica, as pessoas hoje, elas olham pra gente que tá fazendo uma roda, eu posso estar
a seu convite fazendo uma representação. Mas eu quero fazer uma representação que as pessoas entendam como que ela funciona. Sim. Ela tem começo, meio e fim. Então, talvez quem está fora, a pessoa que fez o convite, é para vocês conhecerem. E aí o pessoal está se perdendo nisso, né? Eu quero entrar, eu quero fazer igual, eu quero entrar de qualquer jeito, eu quero estar vestido desse jeito. E assim, eu já tive uns problemas lá que já teve situação que as pessoas não respeitaram o que a gente está fazendo. Se eu puder, eu tiro da roda, eu peço para sair, porque existe regra para fazer isso. Sim, com certeza. Não é porque eu estou fora do nosso espaço, do nosso terreiro, que eu posso fazer de qualquer jeito. Exatamente. Tem ritual. Tem ritual para começar, tanto que a gente pede licença para abrir e a gente pede para fechar. E aí, nesse contexto, para a gente moldar como que a gente iria trabalhar também, pensando na liberdade, de talvez fazer a associação crescer, somar, e talvez dar uma avançada dentro do nosso espaço, como que a gente vai fazer? Então, o Caxambu foi fazendo as apresentações, participando. Tivemos um importante ponto lá em Alegre, que é a Casa de Cultura. A Casa de Cultura, em um momento, ela conseguiu... Cada um estava fazendo em pontos só. Cada um fazia seu ponto só aqui, só aqui e tal. O que a Casa de Cultura fez? De novo, ela conseguiu conversar com os grupos. E aí começou, vou fazer uma reunião aqui, vai acontecer isso e tal. Começou a chamar a juventude, os mestres da juventude, que a gente também não pode deixar de falar que hoje, se o nosso legado quisesse manter, porque a gente vai enfrentar futuramente, né, os nossos vão enfrentar futuramente, tem que se falar com essa juventude que está no grupo. Que eu falo também no meu. Como que eu vou cativar os adolescentes com o mesmo amor que eu tive no grupo? Que é isso, né? Para manter vivo, tem que ter muita conversa e muito entendimento, né? Sim. E responsabilidade também, né? Foi o que você falou, tem rito para começar, para dar continuidade e para dar um encerramento. Então, não é feito de qualquer jeito, né? É uma cultura que foi passada de forma oral, né? Oral. Algumas coisas, ok, a gente olha com outro olhar. Foi o que você falou, olha, a festa aqui gerava muitas dívidas, vamos ver para onde que a gente pode melhorar nesse ponto. Mas na questão ritualística do Caxambu, isso não se mexe, né? Não tem como. Não tem como, porque se você mexe, você está matando o Caxambu. Mexe com a estrutura. Né? Mexe com a estrutura do Caxambu, né? Foi assim que ele nasceu, né? Que foi instituído. Não tem como mudar essa essência. E assim, esse grupo foi batalhando, tentando manter assim, quem faz o tambor não mistura com os outros instrumentos. E eu também não estou falando que mistura, que eu também acho bacana. Mas tem lugar e momentos para você fazer isso, né? E a gente manteve isso, os tambores estão no chão, é isso. Vamos passar para a juventude. O Pai Antônio era uma pessoa extremamente cuidadosa quando a gente era criança com isso. Ele tirava a gente da roda, a gente não participava se acontecesse alguma coisa que ele achasse que estava fora. Porque existe um jeito de acontecer. Existe um jeito que quem está à frente, que são os mestres, conduz. E talvez quem está fora tem que fazer essa leitura e, igual o tio fez, eu convido vocês participem, porque aquela é a hora de participar. Aquela é a hora de ter interação. Porque tem todo um processo. Quem não vivenciou e vê, né, tem a abertura, tem aquele momento que a gente entende que é do grupo interno, né, que leva esse legado do Caxambu, e tem um momento para abrir, né? Abrir para todos, né? Abrir para todos, e também tem um momento de avisar que a roda está fechando. Que a roda está fechando. Que aí, se você quiser ficar até o encerramento, fique, e tem gente que sai, que é isso mesmo que acontece. E esse grupo foi conversando, foi participando da Casa da Cultura, foi se achegando mais com os outros grupos, porque quem fazia essa conversa era o nosso mais velho com o outro mais velho. A gente nem sabia o que eles estavam conversando, a gente só ia. Então era o Pai Antônio que conversava com a outra mestra, com outro mestre, e a gente participava. Então, depois desse momento, o grupo começou a participar com a Casa da Cultura, conhecer os caminhos,
né? E não foi fácil, não é fácil, tá, gente? Aonde a gente está é um lugar totalmente violento, né? Para quem faz a cultura popular, cultura de matriz africana, cultura de terreiro, cultura de tambor. Aí a discriminação é diferente. Talvez as pessoas em outra tenham um olhar suave, mas essa ela é agressiva. Ela é bem direcionada. E aí a gente começou a usar outros espaços. E eu acho assim que o grupo, quando a gente começou a participar dessas ações dentro do nosso espaço lá em Alegre, na Casa de Cultura, a gente se fortaleceu. Porque agora é assim, ó. Caxambu, boi pintadinho, fita, capoeira, bate-flecha. Uniu. Aquilombou, né? Aquilombou. Pra resistir e a cultura não morrer, né? Não morrer. Porque é uma forma de preconceito que quer minar a cultura, né? Quer exterminar a cultura de matriz africana, né? E que foi uma... E quando você fala da história, né? Que vocês... vieram de um território, mas não permaneceram, foram para outro território, você vê como a cultura negra, o povo negro, solidificaram o Espírito Santo, né, Zimar? Com trabalho, com cultura, na questão familiar, mas só que é uma população que é minada o tempo todo, que não olha, por exemplo, o Caxambu, ele é riquíssimo, né? Não tem livro que dê conta para entender uma cultura negra como você vivenciar uma roda de Caxambu, né? Aquilo é belíssimo. Sim. Não tem livro que dê conta. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem pessoas que não entendem a relevância dessa cultura e quer exterminar essa cultura, né? Quer matar a cultura. E aí, teve um podcast que a gente estava conversando com o menino do Congo, que também é da paneleira, ele falou assim, é na roda que a gente esquece tudo. Na roda a gente não tem problema. Na roda a gente esquece do mundo. Só a roda basta. Eu acho que eu até vi o rapaz da camisa amarela. De São Benedito, Bruno, gostei, né? Muito. E verdade. Isso daí quando vocês forem Alegre participar da festa. Eu vou. A nossa festa. Nós vamos. A nossa festa, gente, ela é uma festa extremamente religiosa mesmo. Né? A gente cumpre uma promessa de sagrado do Pai Antônio e nossa de vida, porque muita da gente faz promessa. Santo Antônio não é para arrumar marido não, tá? Santo Antônio é santo. Se você tem fé, você pode fazer o pedido, porque as pessoas levam muito para esse lado. E a gente tem levado esse legado do Pai Antônio com muita responsabilidade. No Horizonte, quando a gente fazia a festa, era terreiro, né? Então, essa parada com a terra, pra gente, ela é muito importante. Então, quando o Pai Antônio faleceu, ele morava em Celina e ele morava num espaço que é do filho dele. A gente saiu do Horizonte, foi para um lugar e aí ele sempre sonhou em ter 1 metro quadrado, que é o que a gente busca hoje, tá? O Caxambu hoje a gente tem batalhado para a gente conseguir um espaço para deixar as coisas do Pai Antônio tudinho, do Caxambu, todo o legado que ele, no mesmo lugar, preservado. Que eu posso passar e quem for e quem quiser ir ver, vai estar ali. E aí ele foi morar em Celina, nesse lugar, na casa dele, do netinho. E essa casa lembrou muito Horizonte, que ela é casa de terreiro. Essa parada é muito importante pra gente. Então, as nossas festas, quando as pessoas vão olhar números, as pessoas querem que ela vá para terreiro de pedra, ou quer que ela vá para palanque grande. Eu falei, gente, vocês não entenderam. O que a gente faz aqui é cumprir uma promessa. Se aqui tiver 10, tiver 20, tiver a gente, ela tá feita. Entendeu? As pessoas de fora ficam falando assim, essa festa tem que sair daqui, vai pra não sei aonde. Eu falei, gente, é aqui que ela tem que ficar. Na terra. De Celina, quando o Pai Antônio faleceu, a esposa dele, e a gente entendeu, 60 e poucos anos casado. E ela sentiu muito. Então, ela não permitiu mais que o Caxambu fizesse a festa de Santo Antônio, do Pai Antônio, ali no terreiro dela. Mas ela permitiu, se a gente encontrasse um lugar, poderia levar e guardar as coisinhas dele. Tanto que hoje a gente aluga um espaço, aonde vocês vão conhecer, é um lugar alugado, porque ele é de terra. Foi escolhido a dedo mesmo. É um lugar tranquilo, afastado da cidade,
bem nós, e o espaço nos remete muito ao horizonte. Sim. Então é ali que a gente vai ficar até a gente resolver essa questão da onde a gente vai deixar essas coisas do Pai Antônio, que também é um processo. E aí, no meio disso tudo, de participar da Casa da Cultura e o Pai Antônio permitindo, o que aconteceu? O grupo foi se envolvendo com outros grupos. Gente, pra mim só existiu Caxambu na vida. Vocês acreditam? Acredito. O dia que eu vi que tem tinha outros grupos de Caxambu, outros grupos de jongo. Uhum. Nós ficamos doidos que nós vimos aquele povo todo. Por que eu tô falando isso tudo? Quando o Pai Antônio chamou a juventude, teve o segundo encontro de jongos e caxambus e um material que a UFES e o IFAM, essa CUT, produziu a Issa. Foi lá que a gente se conheceu, o Claí, o professor Oswaldo, Patrícia. E aí a gente saiu dali e desceu mais, né, o Rio, né, começou a conhecer. Ali que a gente viu que tinha outros grupos, que pra gente aquilo era muito só nossa. Acredita? E aí, quando a gente conheceu esse povo todo, falei, caramba, muita gente. Quando a gente foi no norte, então, que aí esse projeto deles teve um encontro no norte, aí meio que nós ficamos tudo doido, que lá tem muito mais gente ainda. Tem. A gente meio que... No norte tem bastante, forte. né? Nossa, as comunidades quilombolas, Dona Gessi, nós ficamos encantados de Primeira Negra, do povo Maria Amélia, então a gente ficou muito encantado. Fica mais fortalecido, né? E nós já viemos... Todo. Já ganhou uma forcinha. E o que isso foi fazendo? Isso foi dando um pouco mais de autonomia pra gente. Olha, tem pessoas igual a mim, eu posso me colar com as pessoas. Se eu precisar gritar, eu sei quem vai me ouvir. Se eu precisar pedir amor, acho que eu sei aqui onde eu posso dar a mão. E isso a gente foi fazendo nas nossas ações. O grupo faz a ação dentro da cidade, convida, participa. E eu quero deixar, assim, acho que um ponto muito estratégico, por ser um grupo jovem, nós aproveitamos umas oportunidades que talvez, se ele fosse um grupo fechado, eu nem levo isso para um lado ruim, eu levo para um bom. Sim. Nós começamos a participar desse projeto Caíssa, nós tivemos acesso à universidade, aos espaços de ensino. Isso aí pra gente foi assim, um divisor de águas no nosso espaço, lá em Alegre. Porque a cidade, ela não reconhece que é um grupo que tem muitos grupos de cultura popular, Sim. de cultura patrimonial, imaterial. Tem os prédios, sou a favor desses negócios tudo, mas também tem que ter os saberes que aí só a convivência. Sim. E as pessoas não reconheciam isso, não sabia quem era o grupo de Caxambu, não sabia que tinha grupo de capoeira, não sabia que tem um grupo de boi pitadinho, parece um carnaval que se chama Temozão. Sou Chicão. Eu fui conhecer o Boi Pintadinho recentemente, acho que tem um ano. Aqui, eu lembro que eu fiz um curso aqui e ninguém sabia o que era Boi Pintadinho, eu tinha que mostrar um vídeo. Eu fui conhecer através de alguma coisa que eu vi na internet, aí eu fiquei curiosa, aí fui investigar para poder pesquisar. E quase Ou seja, tem muita cultura negra de matriz africana que ela ainda precisa ser conhecida, né? Precisa. Sim. E foi o que ela naquele- falou, tá na oralidade, né? Não vai estar ali dentro Em do lugar livro, não. nenhum. É. E aí, pode até ter, eu acho muito bacana que tenha, né? Porque a gente faz pra poder divulgar. Só que a essência mesmo, você vai saber lá, com o pé no chão, né? Conversando, de badar. Almoçar com a gente um dia. Eu lembro quando a Larissa e o povo fez a pesquisa, eu acho que eles foram umas 4 vezes lá conversar com o Pai Antônio. Eles demoravam, a gente tava perto, demorava e conversava, e o Pai Antônio, tipo, calma. Dava até vontade de completar o que ele falava, mas era o jeito dele cativar, sabe? Porque Sim. quer saber se o pessoal tá interessado no meu que eu quero falar. Acredito eu, porque era meio isso. E ele tinha aquela paz, ele contava, às vezes era meio místico, assim, na hora de contar as coisas. Às vezes você ficava assim, ué, por que ele falou isso? Eu falei, gente, aí é vocês que estão querendo contar a história, que vai ter que entender o que ele quer passar, o que ele pode passar. Porque tem muito esses mistérios mesmo, né? Que eu também acho importante, porque tem que deixar algumas coisas preservadas, né? E aí a gente foi tendo essas participações. Essa de entrar nesse espaço,
a gente conseguiu mostrar para a sociedade os grupos que se tem em Alegre, né? Caxambu, fita, bate-flecha, capoeira, dança da fita. Tá, a dança da fita é um grupo também que é a filha do pai Antônio que faz a mestradinha, que também é caxambu e fita, faz a mesma coisa. E a gente começou a ir avançando, ó. Acho que se a gente começar entrar nesse campo aqui, isso melhora. E aconteceu um fato muito, assim, importante em Alegre, que a Casa da Cultura fez um edital. E ela levou os mestres para dentro das escolas. Que, gente, pra mim, eu sou assim, adulto não tem salvação, tem jogando buraco mesmo. Não tem salvação. Não dá pra discutir com Agora adulto, não dá pra mudar, talvez se você quiser uma mudança interna de talvez acolher e tentar, né? Aí sim, mas você pode contar nos dedos, mas adulto não. As crianças. Então, o projeto era levar os mestres. Então, aí a capoeira foi para um lado, a dança da fita, o boi pintadinho, a folia de reis e o caxambu. Só que nesse grupo, quem usa tambor? Caxambu. A gente foi para um espaço de ensino, a escola permitiu, com muita resistência, porque era no horário que a gente trabalha, um horário comercial, então a gente teve que adequar quem poderia participar para conseguir fazer, porque o projeto belíssimo de levar os mestres. E aí a escola permitiu, e assim, a turma é essa, e colocou a gente na quadra. Os pais também tiveram um pouco de resistência, as crianças, gente, nada disso. Bateram, cantaram, inventaram até um ponto com o tio. Sim. Fez tudo direitinho. E a gente, o que aconteceu? Deu um despertar. Porque a comunidade, os espaços de ensino, que vai falar para essas crianças onde eles estão, quem são esses grupos que estão vindo aqui falar de caxambu e de tambor? Eles não souberam falar. Ou melhor, souberam. Muito mal. Entendeu? E aí partiu de um racismo religioso dentro de um espaço que a gente ficou muito incomodado. Cara, o pai Antônio faz isso tal, a gente tá... Possível, como que uma escola estadual que tá aí fazendo a construção de pessoas para a sociedade não vai falar onde ela está? Que aí você tem que falar de onde ela está. O que tem aqui na sua cidade? Quais são os bens que tem aqui? Imaterial, patrimonial, físico, agora do meio ambiente também, né? Natureza, porque lá também na nossa região é um forte, região do Caparaó, e não se falava. Isso deu um incômodo na gente. Não, que esse povo não conhece nós, agora eles não conhecer. Em um desses momentos meio assim aleatórios, a gente falou, vamos ocupar a praça? Tá, vamos ocupar a praça, mas como que nós vamos ocupar a praça? Vamos fazer um movimento na praça? Como que a gente conversa? A gente conversa entre os grupos, fazendo festa. Então vamos convidar a gente? O que a cidade precisa conhecer? A cidade precisa conhecer os grupos? Não, então não vão aumentar. Será que sabe quem são os negros da cidade? O que acontece aqui? A parada foi essa. Na época estava eu, o namorado, e a minha irmã. Conversa bem assim. Um negocinho do líquido amarelo e tal. Surgiu. Então, vou dar nomes. Nomes porque a gente quer registrar esse momento. E aí começou, coloca o nome, vai, tira. Eu sei que, por tudo, a palavra era em inglês. Falei, não sou eu, falo inglês. Coloca brasileiro. Aí ficou Situa Negro. Situa Negro. A gente queria situar onde a gente está. No Casa Alegre. E aí a gente começou a articular isso. A Casa da Cultura foi apoiadora. Aqui tem um espaço, vocês podem fazer. Na época, a Audrey era coordenadora desse departamento que tem lá agora, que é da Cultura Popular. E a gente convidou um e outro. Fizemos uma frentezinha com as bandeiras. Cada um se apresentou, falou um pouco do seu grupo. Acho que tinha uns 17 pessoas. 2017. 2018, uma professora levou os alunos para fazer uma aula lá. E 2019, mesmo no meio da pandemia, o grupo despertou para a internet. Então, nós fomos por meio digital. Fizemos nosso evento online transmitido com um cara lá que transmitiu, que coloca som, você paga lá, a gente fez umas parcerias, o menino colocou microfone, caixa.
fizemos uma transmissão. Porque eu acho que é isso, né, Zimar? A gente tem que respeitar o legado da ancestralidade, né? Tem coisas que não são mexidas, né? Como você falou e reafirmou, mas tem coisas que a gente precisa avançar, como estratégia até de manter essa cultura viva. Sim. E confrontar as diversas esferas do racismo, né? Porque tudo que envolve tambor e tudo que envolve um ponto, tudo que envolve, né, uma ancestralidade negra, corpórea e musical, ela causa muita resistência numa sociedade que só aceita aquilo que é do branco, né? Aquilo que a ideia que o branco quer passar, né? Sim. Que é o bom. O que foi vendido Isso. como o certo, né? Porque aquilo não é cultura. E aí entra na questão do racismo, aí vem racismo religioso, né? Porque não era adequado. E aí eu fico pensando, porque assim, por que não era adequado, né? E até hoje, que eles não gostam de ver um monte de preto junto. Não. Porque quando você fala, porque a gente vai conversando. Porque a gente se fortalece. A gente vai juntando porque a gente se fortalece na comunidade. Como que a gente se fortalece? A gente se fortalece aqui numa boa conversa. A gente se fortalece quando o tambor é tocado, porque não é só o toque do tambor, aquilo mexe nas estruturas nossas. A gente se fortalece na roda, na dança. Então, são coisas que só a gente sabe como é. Que às vezes, por mais que a gente tente explicar, a gente não vai conseguir explicar, Sim. né? É igual assim, quando você fala da ancestralidade, né? E quem levou o legado, seu olho brilha, né? E tem um atravessamento, a gente sente o atravessamento, a gente não sente que não tá aqui mais, né? Quem colocou o legado do Caxambu vivo ali naquele território, você sente ele vivo em você. Com certeza, gente. E assim, quando vocês forem lá, você vai ver o meu tio Ilso, o meu tio Rubi, até meu irmão, nós fica tudo meio Pai Antônio mesmo. A gente cria uma energia muito, assim, uma expectativa boa, a mesma que quando a gente era criança. Lá no Horizonte, vai ter a festa de Santo Antônio, a gente vai receber, daqui a pouco tem a ladainha, daqui a pouco a gente vai encontrar, o povo vai dançar, porque é isso. E o que vocês estão falando é importante. Lá onde a gente está, essa história não pode estar na história da cidade, né? Aonde que é uma cultura preta, que isso muitas das vezes a gente escuta. O que esse grupo tem? O que esse grupo pode ter isso? Eu escutei de uma pessoa na cidade que a TV Gazeta local foi fazer Lembra que eles estavam fazendo uma visita no 78 municípios? Sim. A menina foi lá. Ela não quis um outro grupo lá da cidade. Ela falou, eu quero um outro grupo de cultura popular. Indicaram o nosso. Ela foi pra casa do mestre, fez... Gente, aí era um dia de semana, levamos um grupo, tomou café. Foi ótimo. Ótimo, foi muito tranquilo. Eu escutei pessoas da cidade e falaram assim, mas isso aí não representa a cidade. Falou diretamente pra mim. Eu falei assim, eu não posso nem responder o que eu quero agora, porque eu estou aqui no meu local de trabalho. Sim. Mas pra você não, mas pra gente muito. Sim, porque vocês são a cidade, gente. Vocês estão lá, vocês são a cidade. Pra você ver que a cidade não reconhece ou não quer que isso esteja vinculado à história da cidade, a cultura preta. Cultura de resistência. E foi a cultura preta, o trabalho preto, o legado preto que estruturou a cidade. Exatamente. Né? Eu falei, eles são a cidade também. Exatamente. Se eu estou aqui, se meu corpo ocupa esse espaço, se meu corpo paga imposto aqui, eu tenho que trabalhar para vocês. Se eu gero renda aqui, eu não faço parte. Historicamente também, né? Historicamente também, porque ocupou um espaço histórico, vendeu a força de trabalho, moveu aquela cidade, né? E aí você construiu a cidade, aí você quer apagar. Peraí. Né? Isso é um genocídio, né? Sim. Isso é um genocídio, né? E assim, é violento porque... E aí, gente, a gente tem que lembrar que eu também tô fazendo uma outra leitura da onde eu estou passando, tá, gente? Hoje, se você for ver os grupos, né, que a gente tá falando de cultura afro-brasileira,
ela tá bem feminina, os grupos estão femininos. E isso daí já leva para outro campo, Sim. outras violências. Porque igual no meu grupo, eu tô sempre falando do Caxambu, eu tenho uma sobrinha de 17 anos, que tem a mesma paixão, eu tenho uma de 7 anos, que é a Giovana, que tá aí. Então, se você olhar para esse grupo, futuramente ele vai ser um grupo composto Por mulheres. por mulheres. Com uma porcentagem bem bonita de mulheres. Porque ali naquele grupo tem um grupo bem feminino. Então, aí, quando esse grupo vai à frente e ele está representado por mulheres, é outra conversa. É outro entrave, muito mais uma barreira. Mais né? uma barreira. Que se levanta. Para você vencer, muitas das vezes, você vai ter que ser a grossa. Talvez sem educação. É aquela mulher que é tida como a barraqueira. A barraqueira. Né? Só que a gente não é barraqueira, a gente está exigindo os nossos direitos, né? E direitos de todos. Sim. Porque se a gente for colocar, sabe, Zima, você tocou num ponto muito importante, assim. Eu penso que muita preservação da nossa ancestralidade e também resistência não veio só de homens negros, né? Teve uma história que foi abafada, mas teve uma história que foi morta, que foram das mulheres negras, porque as mulheres negras, se você pega na história, muitas vezes estavam lá vendendo seus doces e alforriavam muitos homens, Sim. né? As rezadeiras, né? A medicina ancestral ficou na mão de quem, né? As parteiras. Sim. Então, isso tudo eu já vejo como um movimento feminista negro que, antes de dar nome, já era posto. Você tá entendendo? Eu falo muito disso, porque, assim, hoje a gente tem um nome, né? Todo mundo... Nome, dá nação, nome pra tudo, nome né? Pra tudo, mas ele já acontecia. Sim. Né? Já acontecia. No nosso caso, eu tenho respeito e adoração pelos meus mestres, que no caso era o Paulo, que é o meu avô, o pai Antônio, ele é irmão do meu avô, né? Tem uma família. Os irmãos casaram com 2 irmãs, que é a mãe Fia e a avó Nené. Uhum. Essas 2 senhorinhas foi que levou o legado deles. Porque o pai Antônio só conseguia fazer as coisas porque ele tinha uma esposa que dava essa condição na casa com os filhos e para ele sair. Sim. Exatamente. A vovó ajudava o vovô arrumando, porque eles eram compadre, então eles andavam muito juntos, gente. E eles só saíam, um combinava com o outro, então é meio que uma permissão. E aí, quando o vovô Paulo saía para atender o pai Antônio, a vovó ia para poder organizar tudo que eles tinham programado. Então, o legado dele só tá vivo por conta das esposas. Porque a mãe Fia, eu lembro como se fosse a mãe Fia, ela passava uma roupa impecável. Colocava quará, aquelas roupas, todas as vezes que a gente saía, aquela roupa impecável, ela dobrava direitinho. O pai Antônio, arrumadinho, alinhadinho, ninguém atrasava, ensaiava a fita, fazia o lanche, entendeu? Então ele conseguiu deixar essa história muito bem estruturada a partir dela, né? Com isso a gente foi meio que pegando isso, né? Não tem como, né? A gente foi meio que obrigada a pegar umas coisas que nem era tão nossa. Mas aí eu agora mudo também o texto. Ó, esse grupo hoje, eu tô aqui falando o nome do Caxambu. Ele tem 3 pessoas à frente. No caso, são os meus 2 mestres, o Zé Jorge, que é o do tambor. Uhum. E eu sou a pessoa do Caxambu que eu tô ali, mas eu não sei fazer nada do que eles fazem, então tudo bem, cada um no seu lugar, né? Sei falar muito bem do Caxambu, meu negócio é balançar a saia, meu negócio é trazer alegria pra roda. Que é uma função, tá? Sim, é muito uma função. importante. E ó, eu tenho dificuldade. Se você me pedir um ponto da roda fora, eu não sei falar. Se você me perguntar, eu vou ter que ligar pro meu tio. Eu só consigo cantar lá. Uhum. Então, já tá decidido isso na vida. Nem insisto. E aí, as meninas estão indo. Porque esses homens também tiveram meninas. E essas meninas estão vendo quem? As tias... Talvez, não na mesma posição, mas uma posição de destaque em outro lugar. Né? Uhum. Eu não tô ali fazendo as reverências, porque não é o que eu faço, mas talvez hoje eu tô aqui falando do meu grupo e dos meus mestres. Sim. Então as meninas hoje elas vão ter uma ideia que elas podem ter voz nesse grupo. E a gente vai colher muito bem, que eu respeito muito isso nelas, que é as que eu defendo. O pai Antônio também, gente, um detalhe. Foi sábio mesmo.
Mulher não sentava no tambor, esse tambor de chão, né? E ele foi fazer uma apresentação numa escola, tinha ele, e ele tem 2 tambores, só tinha um pra bater tambor. Tava eu e minha irmã. Eu tinha 30 anos já. Ele permitiu mulher bater tambor, sentar no tambor a partir do momento que ele viu que ele não tinha um homem pra bater um tambor. Aí, a gente foi revezando, eu e a minha irmã. E aí, o que aconteceu? Em alguns outros momentos, a gente sentava um pouquinho para as outras meninas também ver que aquele grupo é um grupo que a mulher senta no tambor. Sim. Entendeu? Então, eu nem gosto de tocar tambor, mas às vezes, se tiver alguma interação que eu acho importante a gente fazer, falar que isso foi permitido no nosso grupo, né? Que o mestre permitiu, que naquela hora a gente quer mostrar para as pessoas o respeito que a gente tem, porque a gente tem muito respeito pelos dois tambores. Sim. E ele foi permitido a gente sentar ali. E eu acho que foi o que você falou no início da conversa, que eu acho que está quase encerrando, passou rápido. Foi muita sabedoria dele, mas uma sabedoria mesmo, para a cultura manter viva. Né? Porque a sabedoria da cultura negra, ela não é retida só numa pessoa, né? Ela é circular, ela não é, isso aí. ela, por isso também que eu acho que também sofre tanto ataque, porque quando mexe com um, vai mexer com o grupo todo, né? Que todo mundo é importante. Sim, essa ideia de que é um que manda, todo mundo obedece. A gente não é colonizador. A gente tá num quilombo, a gente tá numa comunidade, a gente tá em roda. Tá se fortalecendo. Todo mundo tem a sua importância ali, tem a sua voz, né? Tem o seu momento. Eu acho que isso é bacana, né? É algo que a gente pode trazer como uma cosmovisão, como uma filosofia de vida, né? Meio isso, gente. Eu sou muito suspeito para falar, porque a partir do momento que eu entrei nesse lugar e eu não quis, mas eu assumi ele como meu legado de vida. Então eu defendo o Caxambu, defendo os movimentos na minha cidade, defendo as mulheres que estão envolvendo, defendo a juventude que está querendo participar, a gente tem que acolher. E com isso, o Caxambu tem desenvolvido um trabalho bacana a partir desse momento da escola e no espaço de ensino com o Situa Negro, né? A gente vai completar a 9ª edição, no dia 19, que ele acontece em novembro. Agora que é feriado no dia 20, a gente vai festejar de 19. Que então a gente traz essas pessoas, a gente convida pessoas de fora e a gente convida pessoas da cidade. A gente procura os afroempreendedores, a gente coloca quem mexe com cabelo, o que tem de novo para mexer com cabelo afro, tanto masculino, tanto feminino quanto masculino. Sim. As mulheres que fazem algum empreendimento nos seus bairros, que vivem que às vezes não consegue trabalhar por conta da condição, a gente convida, a gente traz pessoas com falas de referência para quem está ali entender que tem um agrônomo, tem uma professora numa universidade, que você pode se olhar e se espelhar, talvez eu possa me colocar naquele lugar ali, né, de estar aqui no Situa Negro, no meu lugar, no meu espaço em Alegre, falando sobre a cultura, sobre a comunidade negra, sobre o espaço acadêmico. Sim. Que a gente precisa ocupar, falando sobre a nossa história. Então a gente tenta fazer esse contexto todo. Quando a gente fez lá dentro, era pequenininho. Hoje o evento tem que acontecer por lá de fora da Casa de Cultura, porque ele cresceu. A gente já ganhou um edital, né? A gente já produziu. Gente, eu já produzi vídeo sem saber como produz vídeo. A gente já fez um manual sem saber. Mas a gente precisava fazer esse contexto dentro da cidade. Porque precisa existir a cultura, né? Precisa. E para isso precisa de valores, né? Isso, não tem como. E aí, com esse material, a gente começou a conversar mais com a comunidade. Ir para dentro das escolas. A gente participou agora de uma aula letiva numa escola estadual. Eles convidaram, eu falei, os mestres não dá que medir meio é difícil. A gente ir numa escola. Sim. Mas se vocês quiserem, eu e minha irmã, a gente vai ir. Eu não posso levar os tambores, porque eu não sou o responsável. É a pessoa que anda, que se ela puder, ela leva e faz. Mas eu tenho vídeos. A internet tá aí. E aí coloquei os vídeos, mostrei para ele tudo o que envolve uma roda, fogueira, aquecimento, que compõe o Caxambu,
Eu coloquei um ponto tão bonito do tio, que ele faz aquele que eu coloquei de abertura para eles entenderem o que eu estava falando. Mostrei a roda, mostrei uma foto do pai Antônio, da mãe Fia, mostrei uma roda da gente criança no terreiro e ainda deixei uma pergunta para eles. Vocês sabem a história da família de vocês? Se vocês são daqui de Alegre? Então leva essa pergunta para casa de vocês. Pergunta os pais de vocês. Quem foram meus avós? Nasceram aonde? Vieram da onde? Por que nós estamos aqui? Por que a gente está tanto falando da... Onde está contada a história da minha família? Sim. Está em algum lugar? Leva essa reflexão, essa pergunta aí, ó, para dar esse burburinho aí, para a gente começar a ter começar a dialogar com a comunidade. Porque talvez, eu falo incômodo saudável, que a gente fica assim incomodada e a gente começa a achar estratégia. Que é esse o caminho, né? Para poder conversar com o povo. E a gente tem desenvolvido bastante conversa com esses espaços. Eu vim com a camisa que eu quero falar dela. Esse aqui foi um projeto chamado Compartilhando Saberes. Ele já aconteceu antes da pandemia. A gente fez um edital e não colocou a oficina no edital. Foi tudo no nosso bolso, gente. Muito, muito, muito nós mesmo. Temos conta. A gente construiu o material para poder... Minha mãe fez doce de leite para festa. E a gente fez uma oficina com os meninos com as caixinhas de leite e a garrafa PET para colocar os doces. Esse foi o primeiro momento. A gente levou os jovens do grupo para lá. E aí, a gente fez um outro momento na casa do mestre. O nosso tambor tinha um buraco no couro e a gente estava querendo fazer uma troca, primeira troca. Tanto para todo mundo, aquilo foi a primeira troca. Para mim, para meus tios, ninguém tinha trocado aquele couro. E a gente teve a oportunidade de participar do edital do município e a gente colocou a troca do couro com os jovens, as crianças, os adolescentes, e abrimos também para a comunidade para convidar as pessoas, as crianças, os adolescentes. A gente levou o tio mostrou como é que ele fez para preparar o couro. Gravou lá na roça, tio, coloca o telefone assim, faz nesse posicionamento. Um telefone é bom, depois eu vou editar, vou aumentar a música, vou colocar a legenda. Conseguimos um data show, colocamos os meninos para ver o tio preparando aquele couro. O tio falou como que ele fez, contou a história, trocou, os meninos ajudaram o tio a trocar, né? E o material aí que a gente produziu para a sociedade e do nosso legado é esse registro, que o Grupo Caxambu do Horizonte conseguiu fazer essa troca do couro com os grupos e a sociedade. E aqui é o Cadu, que é o nosso garoto propaganda. Lindo. Isso aqui. Uma paixão. Eu vou levar ele para ele ficar mais famoso. Bom, gente, o papo tá muito bom. A gente tá caminhando pro final, né, desse episódio, mas aí eu vou colocar assim, eu acho que é só uma vírgula, né, não é nem um ponto, não, é só uma vírgula, porque eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outros espaços. Acredito que a gente vai aí fomentar aí outros movimentos lá no Instagram e compartilhando qualquer movimento ou qualquer ação, nós vamos também compartilhar lá no Afro Capixaba para poder dar visibilidade a mais. Eu sei que vocês já têm, mas trazer um pouco para o restante do território, né? E, Zima, faz o favor pra gente. Fala qual o seu @, quem quiser conhecer, né, o grupo também, pra galera poder seguir e conhecer um pouco mais de vocês. Então, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho, o Caxambu tenta colocar uma frequência do que a gente faz, porque a gente também só não tá na roda não, tá, gente? A gente tenta colocar a nossa família ali no grupo, os momentos que a gente se reúne pra gente festejar, brigar, conversar. O Instagram é Caxambu do Horizonte, tudo junto. Ali a gente coloca, que a gente também sabe a importância de colocar o que a gente faz na internet. Sim. Senão a gente não conta... Não deixa registrado ali pra gente fazer as outras coisas, né? O meu Instagram é Zilmar Domingos, vocês vão me achar lá. E assim, em especial, você que fez o convite. Fiquei muito feliz, compartilhei o Instagram de vocês. Pra gente que tá na ponta. Quando uma pessoa convida pra gente falar de onde a gente tá, isso é muito bom pra gente. A gente prova pras pessoas que estão lá ou estão aqui, que não conhecem, que a gente existe, resiste. Só por conta desses momentos aqui, né?
Eu entrei no seu perfil, fiquei muito encantada, porque eu tenho feito uma leitura também sobre a formação. Então, eu fico encantada quando eu vejo falando de cultura na escola, acho ótimo. E que vocês tragam mais pessoas, eu olhei também as pessoas que vocês convidaram, é muito legal, muito bom. E só tenho a agradecer pelo convite. A gente que agradece vocês e Mari, toda a riqueza do Caxambu, tá? Em breve, com certeza, nós vamos nos encontrar. E assim, esse episódio foi uma verdadeira aula, né? Eu não gosto, gente. A gente tem a oportunidade de falar onde a gente tá. E também completando, eu vou compartilhar, se vocês depois puderem. Com certeza. O nosso evento, que é o Situar Negro. Nós estamos organizando, daqui a pouco sai o material aí, tá, gente? Sai o material, vamos compartilhar. Se eu tiver, né, com a agenda liberada, eu vou com certeza, porque eu quero muito conhecer. Ainda não conheço, tá? Eu conheço, assim, nos eventos que às vezes tem, né, na UFES ou em outros espaços. Aí eu chego, e tá aqui, né? Eu vou lá, ouço. E assim, eu falo que é lugar de gente feliz. Eu não vejo, eu falei isso no episódio com o Bruno, não vejo na roda ninguém triste, gente feliz, né? Existindo e resistindo sempre. Gente. Né? Vamos caminhar então pro final. Geisa, onde o pessoal consegue te encontrar? Então, rapidinho, no Geisa Lacerda. Não posto tanto como você, mas eu respondo se precisar. Ela tá lá, gente. Eu tô lá. Bom, eu sou no @afroencantar, tudo no Instagram, tá, pessoal? Vou deixar na descrição do episódio também os links onde você pode encontrar cada pessoa desse bate-papo. Quero agradecer por você ter ficado até aqui. Lembrando que esse projeto recebe apoio financeiro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Governo Federal, do Ministério da Cultura e o apoio aqui da Prefeitura da Serra, da Secretaria de Turismo, do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura da região da Serra. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E assim nós encerramos um episódio repleto de afeto e ancestralidade. Muito obrigada, pessoal. Obrigada.